pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do S-Tech Podcast. E hoje recebendo essa fera, Oi, Gerson Iago. Virguts. Nossas vidas aí se cruzaram lá atrás, mentorias de Power BI. Antes disso, sempre acompanhei o canal ali. Queria aprender Excel quando eu era estagiário ali em engenharia de dados. Era o Minhas Planilhas, né? Isso. O famoso Minhas Planilhas. Aprendi muito ali para aplicar para uma vaga de estágio, desenvolver alguma coisa ali no meu trabalho quando eu era ainda da engenharia, estagiário, né? Então, é muito legal ver essa trajetória, né? Tudo que você disponibilizou de conteúdo ali desde lá do Excel, né? Hoje em dia a gente está em outra era, vamos falar de IA bastante hoje aqui no bate-papo. E a gente conseguir fazer coisas juntos, né? Trabalho, ser colega ali de trabalho. Eu estar em imersões aprendendo com você, hoje te recebendo aqui no escritório. E a gente fala, né? O mundo dá Verdade. voltas, a gente se conecta com gente boa, tá sempre em contato, né? Porque o mundo é muito dinâmico. Mas antes de eu continuar falando sobre você, se apresenta aqui para quem não te conhece, né? Pode ser que tenha alguém que não te conheça aqui na audiência do S-Tech Podcast, fica à vontade. Meu nome é Gerson Virguts, sou MVP Microsoft de 365 e Data Platform. Fundei minhas planilhas lá de 2011, né? Tenho blog aí de 2009, na verdade. Comecei com Excel e aí eu sempre sou uma pessoa que gosta de inovação. Então, quando surgiu o Power BI, eu aprendi Power BI e aí começou a surgir demandas de treinamento, palestras e acabou que começou a surgir muita demanda. Eu era ainda CLT e acabou eu sair para ministrar treinamentos e surgiu também a oportunidade de consultoria de Power BI. Então comecei, e aí, como o Iago sabe, né, consultoria é que a gente aprende de verdade, então ali no campo de batalha. E aí eu continuava com consultoria e treinamento, porque com consultoria a gente ganhava mais corpo, mais bagagem, conhecimento técnico Sim. para poder compartilhar o conhecimento. E agora com a ascensão da IA, então como aplicar IA no dia a dia, e eu acho legal essa jornada, porque a parte de dados é muito importante para a IA, então a gente entende, né, a importância dos dados na parte de IA. É o que a gente fala, que as empresas querem IA hoje, mas os dados não estão estruturados, está tudo Sim. bagunçado, então é legal todo esse conhecimento. E aí, hoje eu foco na parte de treinamentos, temos empresas de consultoria de IA também, e na parte de IA, mas também Power BI também, ou Estão como aplicar IA no Power BI. localizados especificamente, né? Aonde vocês A gente ficam? está em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Legal. Que nem você trouxe, né? Essa casca, essa bagagem de consultoria, né? Eu falo que é um diferencial. Eu também sou professor, né? Ministro treinamentos. E eu vejo que a própria empresa percebe, né? Quando você, como professor, como palestrante, um especialista de um determinado assunto, quando vai transmitir o conhecimento, o tato de, pô, uma coisa é a teoria, uma coisa é o livro, não que não seja importante, pelo contrário, né? O conceito é a base, é o alicerce de qualquer carreira, seja em tecnologia ou não. Porém, os trejeitos, né, os macetes do dia a dia, é só quem tá de fato no campo de batalha, na trincheira ali, né? Então isso pro profissional gera uma casca, né? Um jogo de cintura muito maior, né? Então você também passou por muito tempo por consultoria, né? Com certeza. Hoje, por exemplo, tem gente que pede algum treinamento de outras ferramentas que eu não tenho Sim, muito conhecimento. Eu não ministro treinamento porque se alguém pergunta algo, eu acho que eu tenho que ter domínio, certeza, domínio daquilo. sim, Então, isso facilita bastante. Então, se alguém tem uma dúvida, a gente sabe, né, responder com autoridade, com conhecimento de causa e não só na teoria. Então, não fica nada sem resposta. Então, a gente já sim. sabe, né, grande parte de como que é no dia a dia. Eu acho que isso que é o legal da parte de consultoria junto com o treinamento ali. Sim, é um diferencial, né? E você, eu falo, né? Não é porque a gente está gravando aqui, sua didática é muito boa, né? Em tecnologia tem essa dificuldade do professor ser didático, né? Porque tanto deve, a carreira de tecnologia são pessoas mais pragmáticas, o Sim, soft skill deixa um pouco a desejar. E eu falo que isso é uma característica muito forte sua, e aqui na STEC também, a gente acaba se destacando um pouquinho por entender esse outro lado do humano, do negócios, de pessoas, gostar de bater sim. esse papo Uhum. aqui, e isso acaba sendo um diferencial para os negócios, né? Você percebe isso, essa diferença no mercado, né? Quando o cara é muito técnico ou o professor é muito técnico, de conseguir cativar ali a audiência dele, os alunos, no caso, né? Ah, com certeza, faz bastante diferença. E uma coisa que eu gosto bastante na avaliação dos treinamentos é justamente didática. Bastante assim, ele tem muita didática, é paciente, né? Sim, Então, assim, eu acho bem legal. Você também tem, né? Que a gente conversou bastante junto e foi em duas, né? Duas imersões, sim, né? Já foi em outras também. sim. Então, assim, acho que essa parte didática, saber se comunicar, eu acho que é um grande diferencial.
E isso vai evoluindo. Porque no Sim. começo eu era, Sim. vamos dizer, eu era do interior, então a gente é mais fechado, Pega né? os vídeos lá de trás, lá, né? Nossa, Nossa, dá vergonha, né? eu deletei meus primeiros vídeos do YouTube lá porque eram muito ruins, É, né? Mas assim, tem que começar. Tem que exato. começar. Então, não ter medo de começar. Comecem, é o que a gente sempre fala, né? Ah, eu queria começar algo. Cara, começa, depois Tem que ter a melhora. câmera 4K, não sei o Hum, que, um escritório. Cara, se não começar, não chega aqui hoje, né? Exatamente. Nessa posição, hoje tem um canal lá, quantos inscritos? Que é um desafio crescer YouTube. É, o YouTube tá com 106, acho que agora, 106 mil. 106 Quantos mil. anos aí de YouTube, de estrada? Putz, desde 2013 no YouTube. Aí a gente tava falando de 13 anos lá, porque, de novo, o cara que tá começando, até pra você que tá aqui, começando em tecnologia, começando em produzir conteúdo, que é o resultado pra ontem, né? São 13 anos. É, Eu tô com o meu canalzinho lá, eu tenho o da empresa, né, aqui do podcast, mas eu tenho o meu pessoa física ali, que eu falo de tecnologia, negócios, mostro as minhas viagens. Cara, a gente produzindo ali vídeo legal, produzido, mas tem 211 inscritos. Mas tá tudo certo, mas eu tô tá documentando a começando. minha jornada, eu sei que é daqui 10 anos. E é para mim também que eu tô fazendo aquilo, né? Deixar perpetuar o conhecimento. E se aqueles 200 que estão lá atingir uma mensagem, a gente sempre lê um comentário ali. Cara, isso impactou aqui o conteúdo. Nossa, estava precisando ouvir isso porque eu tô querendo começar. A missão tá cumprida, né? Sim, e na parte, eu acho que de tech e essas coisas, assim, é mais difícil crescer o canal. Sim, E para crescer tem que ter muita disciplina, né? E aí eu durante esses 13 anos, teve altos e baixos, né? sim, Tem horas que você se desmotiva, porque eu nunca fiz por grana no YouTube. sim. Eu sempre fiz porque eu gostei de gravar e compartilhar conteúdo, nunca pensei em monetizar, assim, e aí foi uma consequência. Mas se você começar hoje a ter disciplina, toda semana eu vou gravar 2 vídeos, ou um vídeo por semana, toda semana, é um pouco mais fácil. É, mas como você trouxe, né? Conteúdos técnicos é difícil, É né? mais difícil. 100 mil, 106 mil inscritos no técnico é muita coisa. É, bastante. Você pode olhar, se você comparar com canais, tipo assim, aleatórios, né? De conteúdo qualquer, é nada, né? Com grandes Sim, youtubers, né? sim. Mas pra conteúdo técnico, cara, é um canal gigantesco, né? Ele tá chegando agora em 8 milhões de views o É, canal. Então, bastante coisa. se analisar por 8 milhões, é coisa, né? Sim, 8 milhões de pessoas vindo ou, né, views ali, é bastante coisa. e fora que assim, tem muita gente também que consome conteúdo, mas às vezes não tá inscrito, não dá like, não comenta, mas cara, às vezes você impactou a vida de uma pessoa que você nem sabe, né? Com um vídeo de um Excel lá atrás, um vídeo de um Power BI depois, e hoje em dia falando muito de IA, né? Sim, bastante, cara. Então, tem um feedback bem legal, assim, que Sim, impacta bastante, sim. que motiva a É, gente. e às vezes a gente tá, eu falo, né? Eu tô até vendo aqui na lousa no escritório, tem uma reunião que eu tive essa semana, eu desenhei meio que uma montanha-russa, que eu falo que é a vida do empreendedor, né? É. Tem dia que segunda-feira, a gente é muito bom, tá tudo dando certo, cara, agora vai. Mas tem dia que a gente tá lá embaixo, aquela sensação, caramba, será que é isso mesmo? Tô indo no caminho certo? Tem altos e baixos. Vocês veem em nossas redes sociais, né? A gente posta o que é bom, né? No Instagram, no É YouTube, verdade. mas o bastidor muitas vezes ninguém sabe, né? Só quem tá no dia a dia mesmo. E empreender é um desafio. É uma montanha russa, mas às vezes quando a gente. Por que eu tô falando, abrindo esse parênteses, né? Trazendo de volta pro assunto. Tem dia que a gente lê um comentário, recebe uma mensagem no Instagram, no LinkedIn, que é muito motivadora. Cara, consegui uma promoção. Cara, você mudou minha vida ali com conteúdo. Eu não tava enxergando por esse lado. Quando você recebe isso, dá aquele. Acredito que você deva receber em mais escala do que eu ainda, que você tem uma audiência maior, né? Esse tipo de comentário de aluno, de profissional ali que você cruza a vida e impacta, né? Então isso dá aquela injeção de ânimo, né? De novo. Cara, demais, cara. Eu tenho um que me impactou muito, de uma pessoa que estava em depressão, que começou a ver playlist, já você me tirou da depressão, comecei a assistir as aulas e começou a aplicar. Tem uma pessoa que estava desempregada, que ela queria, na verdade foi do curso, que eu dei o curso para ela, ela ligou, foi no banheiro chorando, agradecendo, mas o que mais impactou foi no presencial. Tipo, ano passado eu fiz uma palestra aqui em São Paulo, e é legal, porque assim, eu palestrando, eu vi uma pessoa sempre assim, concordando bastante que eu falava assim, e olhava assim de um jeito, né? E essa pessoa me chamou no final e falou: Gerson, eu vim aqui por causa de você, que eu queria agradecer você pessoalmente do que você fez na minha vida. E isso aconteceu em 2 presenciais ano passado, e numa outra faculdade que fui lá, e a pessoa é analista de dados naquela faculdade, e eu fui lá, e ela falou: Gerson, estou aqui por causa de você, tudo meu, eu vim aqui assistir, então assim, cara, isso aí é surreal. É o famoso ROI intangível, né? É, Porque você não tem como calcular. Eu falo, é óbvio, a gente como empresário, como empreendedor, a gente tem que prover para nossa família, é dinheiro, a gente vive no mundo capitalista, mas isso daí é o propósito, né? Então quem gosta, sim. quem é professor, eu mesmo, eu venho da educação, eu sou apaixonado por ministrar um treinamento,
quando eu vejo que de fato a audiência ali, os alunos estão comigo, que vê diferença na minha palavra ali, no que eu estou transmitindo de conhecimento, né? Aquilo ali eu não consigo mensurar o quão eu fico, cara, feliz com aquilo ali, contente. Mas é difícil mensurar esse ROI, né? É difícil. Acho que não tem como calcular. Porque tem que gostar de fazer, né? Acho que o principal, a motivação, na verdade, tem que gostar. Se você só faz pelo dinheiro, chega uma hora que desmotiva. Legal. Deu para dar uma contextualizada de quem é o Gerson, né? Esse baita profissional. Tenho uma grande admiração pela sua trajetória, pelo que você construiu até aqui. Mas vamos entrar dentro do assunto de fato que a gente quer falar aqui no nosso podcast, nosso bate-papo, que é o assunto do momento. Não só agora em 2026, já vem desde 2022 ali com o movimento do OpenAI, ChatGPT, que foi o grande boom, né? É óbvio que nesse mundo de inteligência artificial, semana a semana tem uma novidade, é uma empresa passando a outra ali com relação a ferramenta, recurso. A gente que é de tecnologia, a gente não está preparado para isso. Se a gente for querer acompanhar, a gente fica doido, né? Acabei de voltar do Vale do Silício, vi aquele movimento ali de OpenClaw, não sei o que, Cloud. Aí você não sabe qual batalha, aonde eu vou, para qual ferramenta, qual que é a melhor. Não dá, né? Então, vamos entrar nesse assunto, que é a inteligência artificial. O mercado está mudando, o mercado de dados, a gente que vem de BI, que a gente implementava muito projetos de BI, principalmente na stack ali, Microsoft, ambiente Power BI, né, que vou pegar ali de 2019 a 2022, vou falar que foi um aumento muito grande das corporações. Ainda hoje, né, o Power BI é muito utilizado por grandes instituições, só que está mudando a forma de consumir dados, por parte dos gestores, por parte das empresas, né? Então eu queria ouvir um pouco do seu ponto de vista, porque você é um cara que está liderando esse movimento de inteligência artificial aqui no Brasil, e também essa transição, né, de BI para inteligência artificial. Não que um acabou e o outro vai ter, são complementos, né, de entregas ali. Queria entender seu ponto de vista, né, porque você está em eventos, você está palestrando sobre o assunto, está dentro de grandes corporações. Queria entender com você, né, e compartilhar um pouco do seu ponto de vista. Legal. Realmente a IA está impactando bastante e a gente não sabe, né, às vezes, qual ferramenta utilizar. Por isso eu sempre falo, pessoal, no mínimo você tem que aprender os conceitos. Né? Eu acho que assim, e hoje é mais difícil também gravar conteúdo de curso, né, gravado, porque se eu gravar hoje de cloud, semana que vem já tem um recurso novo, ou já mudou, já, né, então assim, é bem difícil fazer um curso gravado, porque tem muita atualização e surgiu o OpenClaw, virou uma febre. E aí, só que, cara, tem gente que bota já na empresa essas coisas assim, sem conhecimento, e aí surge várias coisas que deram errado. Agora já tem o Hermes, que é para ser melhor, por causa de memória persistente e tudo mais. Estou testando, eu testo todas, tá? Então surge, como eu sou uma pessoa que dá treinamento, implementação, tudo que vem de novo eu testo. Então, assim, surgiu uma ferramenta nova, eu tô lá comprando, testando e fazendo. Mas realmente as pessoas não sabem por onde ir, porque é tanta notícia, tanta coisa, o que eu faço, o que eu uso, né? Eu estava comentando contigo antes ali, né, sobre empresas, que eu quero IA na minha empresa. Aonde? Não, eu quero IA. Né? Então, a questão de ir lá, primeiro analisar processos, melhorar processos, depois botar IA, né? Tudo assim. Então... E aqui são dois pontos, né? Porque eu tenho os dois extremos. Eu tenho o cara lá, o gestor, o entusiasta, que viu a notícia, já implementa, compra a próxima, quer implementar tudo ao mesmo tempo. Isso é muito ruim, não funciona, não é performático. Vai gerar ruído na comunicação com o time, vai gerar ruído para a empresa, não vai gerar retorno sobre investimento de forma rápida e às vezes nem vai gerar retorno. E eu tenho o outro extremo também, que é o pessimista. Qual que é o pessimista? Cara, é muita informação, é tudo, não vou fazer nada. Cruzar os braços também, não me movimentar, né? Então eu acho que hoje a gente está num desafio muito grande, né? Porque eu tenho essa ponta aqui extrema que quer implementar tudo, adotar todas as ferramentas. Eu tenho o contrário também que, cara, aceitei a vida, é isso, a IA vai roubar meu emprego. E tem o cara com medo, né? Então, empresário com medo. E é engraçado, isso aqui é engraçado. O empresário vem assim, ó, eu tenho medo de IA porque ela vai vazar meus dados, eu tenho medo. Só que eu falo assim, sabia que tem funcionário teu usando IA, com a conta dele, uma conta gratuita, e usando os dados da sua empresa lá? Sim. Então, assim... Por falta de conhecimento... então melhor ter treinamento, estruturar o letramento de IA, saber o que pode, o que não pode, o perigo, do que simplesmente fechar os olhos e deixar, porque é mais perigoso do que realmente ele estruturar a empresa. Concordo, 100%, né? E é um desafio, porque às vezes, né, eu sempre bato nessa tecla, né? É até um assunto polêmico, porque eu falo que, estruturalmente falando, não necessariamente o cara é o gestor, é o líder de uma empresa, de uma área, ele tem esse conhecimento de tecnologia, inovação,
em tese, seria o cara que tinha que puxar esse movimento dentro da empresa, da corporação. Que ele é o que tem o poder de brigar por um budget, dar a canetada ali para fechar o contrato por uma capacitação ou contratar uma ferramenta. E muitas vezes eu vejo no mercado que quem está com esse entusiasmo de querer fazer acontecer, entender o que está acontecendo, é o analista, é o cara que não tem esse poder, né? Então eu vejo também, são vários pontos, né? A empresa deixando de ter esses talentos e utilizar a inteligência artificial, tecnologia ao favor, porque quem está nessa cadeira, nesse nível de posição, não quer se atualizar, não quer entender o movimento do mercado. E por vezes também eu vejo o profissional que é o analista, que vai na formação, que vai na capacitação, ele se sente frustrado, porque ele se capacita e não consegue colocar em prática, né? Aqui eu vou deixar um recado para o analista não ficar frustrado, né? Porque eu sei como que é isso, você investir em você, ir numa formação, às vezes a empresa nem te dá o budget para você fazer um curso e você não consegue implementar. Cara, continua se capacitando, mas busca um ambiente que... uma empresa que esteja aberta para isso. Às vezes você não está no lugar certo. Se você tiver uma empresa muito engessada, continua se capacitando porque o mercado está carente de pessoas boas. Então não vai faltar oportunidade, né? Essa Exatamente. é uma dica. Agora, para você, líder, que não está entendendo esse movimento, inteligência artificial, você tomador de decisão, não está entendendo, cara, é até polêmico isso, mas essa é uma batalha que a gente já perdeu. Para inteligência artificial, tecnologia. Não tem como fugir. Não tem como. A não ser que, cara, tô prestes a me aposentar, não quero mais, tá tudo certo. Só que a companhia fica, as outras pessoas ficam, os analistas ficam, né? Então você que ainda tem uma carreira longeva aí, muitos anos pela frente, cara, é uma batalha que a gente já perdeu. E, na verdade, se a gente analisar bem a IA, ela é uma... tem várias revoluções na história, Sim. e a IA ela se compara à revolução do fogo. Uhum. Então, tem a revolução industrial, energia elétrica, internet, e ela, se você analisar todas elas, é a mais democrática de todas. Porque uma empresa pequena tem a mesma tecnologia que a empresa grande. Sim. A mesma tecnologia. Ah, eu estou usando o Cloud Opus 4.7 para um negócio. Também, a pequena também pode ter. Sim. Né? O que diferencia Democratizou, elas né? é o que vai diferenciar como usar a IA com estratégia. Aí que vai estar a diferenciação. Porque todo mundo tem acesso à mesma tecnologia. E ainda nessa sua linha, né, fazendo até um complemento, eu acho que ficou muito democrático em que sentido? A empresa grande não pode arriscar tanto, inovar tanto assim, porque tem muito mais a perder. Agora uma startup, eu trago aqui a STEC. Cara, a gente está experimentando o tempo inteiro coisas novas ali, erra, testa, porque a gente é menor, uma estrutura menor, tem o perfil DNA tecnológico, a gente tem esse perfil startup. Então, cara, pra gente é um poder nas nossas mãos, Sim. né? Desde que a gente saiba usar, né? E a gente experimenta dentro de casa, acredito que você tenha feito o mesmo lá na CIA, né? E dá certo, cara. Vamos lá bater na porta do grande, ó. A gente fez uma POC aqui, segmento parecido, você tem uma dor de negócio parecida, quer tentar? A gente já leva algo já mais mastigado ali, estruturado, né? Ah, com certeza. A gente testa bastante coisa. Eu estou responsável por essa parte de pesquisa e desenvolvimento, então eu que trago Os testes, os né? testes, então eu que testo, valido e levo para a equipe. E é um desafio, porque a gente teve essa semana passada até treinamento, passei para a equipe lá como usar o Cloud com dicas e Sim. na parte de desenvolvimento, para eles começarem a usar. E por incrível que pareça, não nossa equipe lá, mas ainda tem dev contra IA. Tinha. E a tendência é o quê? O dev mesmo, tá? O dev, até o do BI. Eles vão ser promovidos a orquestrador de agentes. Exato. Ele não vai botar a mão no código mais. O Rafa, que é o nosso tech lead aqui da Stack, né? Ele é engenheiro de software, o time não chegou aqui ainda, né? Já falou até, ó, 9h35, né? Não chegou no escritório ainda, tá atrasado. A gente brinca muito no nosso bate-papo ali, no nosso café, nossos almoços. Ele fala, cara, faz tempo que eu não codo mais. E é isso mesmo, o que você trouxe. Ele é um orquestrador. Ele tá vendo lá é óbvio, você dá o prompt, qual que é a regra de negócio, é pensar ali como conectar, juntar os pontos, né? É a ferramenta ali, a tecnologia, a inteligência artificial vai fazer a parte parruda que antes a gente tinha que ficar aí, né? Sim, exatamente. Tela preta e tudo mais. Nosso trabalho agora é, cara, ele me deu um output, cara, mas eu sei pela minha expertise que se eu mexer um parâmetro ali, eu vou performar melhor, vou ter um resultado melhor. Esse é o trabalho agora, né? A grande responsabilidade dele vai ser saber criar os agentes de forma correta, Sim. passar o objetivo final para ele e revisar depois. Né? Então, e Power BI está indo para o mesmo caminho. Sim. Né? Eu fiz lá um agente, por exemplo, a gente faz um processo lá, quando você tem uma transcrição de reunião, vamos supor que vai lá no cliente lá e faz uma reunião, tem a transcrição da reunião. Aí tem um agente que identifica o levantamento de requisitos, que identifica as dores do cliente e o que ele precisa. Em cima disso, ele cria as métricas para resolver aquela dor. Legal. E aí é o agente analista de requisitos. Aí vai o outro lá,
você importa os dados, faz lá a parte, aí vai lá de Power Query Review, que vai parte de tratamento de dados. Aí tem toda a parte de modelagem de dados, de DAX, e no final tem um QA, que é um validador do que Exato. teve o que foi feito levanta requisitos, se foi entregue todas as métricas, e aí sim tem a parte de documentação. Então você pode fazer um pipeline praticamente completo Sim. com IA, onde o analista ele vai novamente ser responsável por analisar Exato. os dados. A gente acaba reduzindo as squads, né? E muita gente fala, putz, mas você vai deixar de contratar? Cara, eu tenho um olhar como empresário que é o seguinte: minha operação vai continuar sendo enxuta, como já é hoje, porém, quem vai ser esse revisor, esse arquiteto, é um cara especialista. Sim. E agora é aí que eu falo, o grande pulo do gato que você começou, até trouxe para mim, que tem dev que tá com receio disso. O dev que já tem experiência, que já é pleno, sênior, cara, esse vai ser o cara diferencial hoje no jogo, quando ele entender usar a inteligência artificial ao favor dele, né? O difícil vai ser pro júnior, porque hoje em dia, cara, tá formando gente na faculdade, nos cursos técnicos, a gente sabe que essa é a realidade. Eu peguei uma época ali que eu dava aula de um cursinho pré-vestibular, que eu peguei uma galera pós-pandemia se formando ali já com o chat GPT, vai fazer um trabalho, uma atividade ali, seja de tecnologia ou não, de qualquer área de formação, cara, Ctrl+C, Ctrl+V na IA, análise crítica, o pensamento, essa galera não tem. Então tudo que sai de output ali da ferramenta, o cara tá aceitando como verdade, e nem sempre é a verdade, né? Porque a inteligência artificial, ela pega o histórico, mas nem sempre ela tá 100% certa, né? Sim. A nossa expertise, o lado humano, entender as nuances do negócio é só quem tá no dia a dia de fato, né? Tem empresas agora que não estão contratando júnior. Eles estão contratando, por exemplo, dev sênior e pleno ali, porque justamente que é para revisar o que o IA faz. Sim. Então, se você contrata um júnior e pede para uma IA fazer algo, ele muitas vezes não sabe validar Exato. se está certo ou não. Então, tem que ter um sênior para validar. Sim. E não adianta culpar a IA quando você entrega um projeto que não está certo, porque a responsabilidade é da pessoa. Então, não dá para passar a responsabilidade para a IA. Mesmo antes da IA, né, eu sempre falava nos meus treinamentos de Power BI ali com... Quando eu dou um treinamento de Power BI, eu encaro que meu público ali, meus alunos, todo mundo ali é analista de dados, estamos no papel analista de dados, e eu falo, você nunca pode fazer um report para frente, seja um Excel, um Power BI, hoje um prompt, sem você ser o dono daquela tese e você defender, se alguém te questionar, seu gestor ou seu cliente, aquela titubear, cara, acabou a sua credibilidade, dali para frente vai estar no ouvido do cara ali, do gestor, de quem você estiver apresentando aquele relatório, blá, 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 porque acabou sua credibilidade. Se você que é o dono do dado, o dono da transformação, não defende sua tese, como você faz um reporte para frente? E eu vejo muito profissional ainda fazendo dessa forma. Teve um estudo agora numa escola onde vários estudantes muito bons, então na mesma média, Sim. onde eles separaram equipes para fazer um trabalho, uns sem tecnologia nenhuma, então só de livros. Sim. Aí teve um grupo que só podia com o Google, não usar IA com o Google, e outro com IA, com o ChatGPT. Os 3 grupos entregaram trabalhos muito parecidos, ou seja, ninguém tirou muita vantagem do outro, porque todos eram muito bons. Mas qual que foi a principal diferença, então, pensando quem usa IA, quem não usa IA? É que quem não usou IA se perguntou para ele sobre o trabalho, ele decorou 80% do trabalho. Sim. Ele lembrava. E o resto, quase nada. Porque eles foram lá meio que copiando e colando, e estruturando ali, mas eles não conseguiram memorizar muito, né? Entender, de fato, o que realmente fez. Aí já começa a entrar psicologia, né? Porque uma das formas do aprendizado, de fato, né? Quando você escreve, quando você lê, relê o work. Agora, na IA, o que acontece hoje? A gente falar que eu não uso, mentira. A gente tá com velocidade e tudo mais. E muitas vezes você passa o olho ali por cima, os bullet points, né, os tópicos principais. Ah, não, faz sentido a estrutura, né? Ctrl+C, Ctrl+V, faz um artigo, um post no LinkedIn, de repente. Mas, de fato, a gente leu densamente aquele assunto? Talvez não, né? Então, aquele conhecimento não fica. É óbvio que você só vai fazer isso quando é um conhecimento que você já tem, você domina aquele assunto, você bate o olho, aí beleza. Só que tem um júnior fazendo isso, né? Vou falar de física quântica, cara... Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Eu queria falar sobre Shadow AI. Então, tipo, eu tive a ideia, eu estruturei, mas eu quero falar sobre Shadow AI e o perigo de os usuários levarem a IA para as empresas e tudo mais. Aí eu fui lá no Claude para ele estruturar o texto para mim. E aí eu já tenho um estilo de escrita que eu já programei ele lá para o estilo de escrita. E aconteceu que ele passou uns dados que 70% dos usuários levam o IA para dentro das empresas, o Shadow AI. Cara, eu fiquei assim... Aí como eu perguntei para ele, de onde você tirou 70% do usuário?
Ah, Gerson, eu inventei para parecer algo mais Relevante. relevante. E daí foi bem interessante, que eles, você como MVP e líder de comunidade, isso vai ser ruim para você, para sua imagem, se você realmente colocar. E aí eu falei, exatamente, não invente dados, eu quero que, então, me traga dados sobre McKinsey, Deloitte, Sim, coisas assim, sobre dados de Shadow AI, sim, e traga no texto dados com fontes. sim. Legal, ele falou e refez. Então, ali que está a questão de você usar IA para te ajudar, só que você é o responsável. Então, saber o Exato. que você delega ou não. Sim. Porque tem coisas, não é questão de preguiçoso, é questão que eu não quero aprender sobre aquilo. Eu quero usar um negócio que eu não quero. Eu acho que pra gente que, por exemplo, vamos falar de Power BI, que a gente, né, tem conhecimento. Para nós é muito mais fácil usar uma IA agora, porque a gente entende muito bem da ferramenta Exato. e usar IA para potencializar, do que você aprender só com IA e aí você não entende muita coisa ainda por trás do que realmente funciona. Esse exemplo seu é perfeito. Eu vou dar um exemplo. Semana passada aconteceu isso comigo, né? Tem um tempo já que eu não, acabo não desenvolvendo, né? Porque eu estou com outras atividades aqui na empresa. Sim. É relacionamento com o cliente, é crescimento, é venda, enfim. Só que a gente estava com um projeto na esteira ali, gargalo, equipe, enfim. Falei, cara, deixa eu dar uma olhada nisso no Power BI, né? Como eu conheço um pouco da Uhum. ferramenta, entendi os requisitos ali, vi que estava estruturado, tabela de dimensão, tabela fato, entendi as métricas que eu tinha. Cara, tava bem estruturado. Deixa eu falar com o Cláudio aqui. Fiei lá toda a regra de negócio, né? Cara, eu fiz um projeto ali que, em tempo normal, talvez a gente gastaria uns 3 dias, 4 dias para desenvolver. Eu fiz em meio dia. Mas por quê? Eu potencializei algo Não, que eu domino, demais. minha zona de domínio, Power BI, BI, enfim. Entendi os requisitos, com a ferramenta, foi 2 palitos, né? Então, são esses gaps aí que o especialista tem que plugar no dia a dia. Não faz sentido eu fazer manualmente algo que eu tenho um recurso ali, né? Que é operacional, né? Então, por exemplo, eu preciso de 50 medidas naquele meu projeto. Pensa se digitar 50 Uhum, medidas e lá, uhum, e coisas que você fala para ela, eu quero essas medidas aqui, eu já fiz o sim. levantamento de requisitos. A partir desse levantamento de requisitos, cria as medidas para mim, com comparação temporal. E ela cria tudo para você, aí é questão de Da base está revisar. estruturado, E base exato. estruturada de você revisar se as métricas foram bem feitas. E isso é perfeito, porque ele não cuspiu o projeto 100%. Tinha um monte de erro em medida lá, e o que, que era o erro? Aí é meu trabalho de revisor. O que, que era erro de medida? Sintaxe da tabela. Aí você saber onde você vai e ajusta no prompt. Porque você não sabe nem identificar a leitura do erro, não serve Exatamente. para todo mundo, né, o recurso. Vou fazer uma pergunta para ti agora, que é um negócio que eu acho que ninguém sabe muito bem como resolver. Se as empresas estão contratando só júnior e pleno, pleno e sênior, porque a IA ela ajuda a produtividade de forma gigante e eles vão revisar só, como é que o Vai júnior ver entra não. nas empresas? Não, esse é um ponto crítico e um assunto assim que vai ser pauta daqui a pouco, políticas públicas. Eu acho que no médio prazo, não vai demorar tanto isso, vai ter alguma diretriz do governo e tudo mais que as empresas vão ter que abrir vagas ali. Cotas para júnior. Não, algo, Mas algo é. nesse Uhum. sentido, porém eu acredito que é um trabalho educacional. A gente vai ter uma transformação ali de que precisa ter o júnior, mas vai ser de uma forma diferente. Já com esse aspecto de IA, talvez as iniciativas que essas pessoas já venham com esse drive tecnológico, talvez esse júnior, ele é júnior da regra de negócio de finanças, do mercado financeiro, de logística, de RH, porém ele é o cara tecnológico, que o cara que é sênior e pleno na empresa da regra de negócio não é de tecnologia. Então eu acredito nesse intercâmbio de gerações entre estou mais apto. Porque, cara, o cara novo para ferramenta, para tecnologia, a gente vai ficando mais velho, né? Nosso cérebro Sim, vai dando uma. A curva de aprendizagem é um pouco mais devagar. sim, O cara tá novo aí, 20 anos, tá voando, né? No TikTok, aprendendo no TikTok ali, sim. porque dá para aprender também, né? Não uso, mas tem muita gente que fala que dá para aprender coisas também, né? Com tutorial, professor, coisa curta, e é uma forma nova dele aprender coisas, né? Então eu vejo que vai ter esse intercâmbio de o cara que é sênior em finanças tem que mostrar regras de negócio para esse júnior, entender ali os macetes, o dia a dia. Só que esse júnior já vem com esse DNA tecnológico. Talvez ele vai ser o agente dentro da empresa de tem essa ferramenta, tem isso, e co-criar em parceria, né? Eu acho que muitas empresas vão ter uma área de educação na empresa Uhum. para preparar esse pessoal, porque eu acho que no mercado não vai ter pronto, então eles vão ter que ter áreas educacionais dentro da empresa para formar pessoas para o time. E o Gerson, essa sua fala de área educacional, eu vejo que não é só em tecnologia.
A gente tem um clube de mentoria aqui, que é o STEC Club, no qual eu tenho empresários e líderes de diversos segmentos. Logística, finanças, recursos humanos, cara, BI também, tecnologia. Então a gente fala com esses empresários e líderes sobre tecnologia, a gente abre a caixa preta da STEC, mostra para ele o que tem de boas práticas no mercado, porque são pessoas que querem aprender, entender o que o movimento do mercado está mudando, e se eles não entenderem tecnologia, vão ficar para trás. Mas não falando de tecnologia, eu conversando com esses mentorados do nosso clube, e são pessoas sêniores ou empresários, em diversos segmentos, cara, a educação é o que carece ali o próximo passo. E não é só sobre tecnologia. Eu tava falando com uma mentorada, acho que na sexta-feira, fazendo um one-on-one com ela, e ela, eu dei uma live esses dias lá pro meu público, que é sobre governança financeira, sobre finanças. Eu dei uma aula, o básico do básico, no ponto de vista dela, como especialista, né? A ralé da ralé ali do conhecimento em finanças. Olha esses prints aqui. Nossa, você é demais, você... Cara, eu não tinha pensado sobre esse ponto de vista. E ela, cara, como assim? É um negócio, pra mim, é um trivial, é o arroz com feijão. Eu falei, arroz com feijão pra quem? A gente vive num país que, infelizmente, não é leitor. A educação, o nível de educação, quem tem nível superior, enfim, é baixíssimo. Eu não vou entrar nesses méritos aqui. Seja em tecnologia ou não, qualquer carreira, o nível, a régua é muito lá embaixo. Então, essa questão da educação corporativa, eu vejo que as empresas vão ter, como você trouxe, né? Por que eu estou entrando nesse gap aqui? Que a empresa vai ter que ter essa célula lá dentro, né? Seja de tecnologia ou não, de educar ali o seu time, o seu público, o seu cliente. E pra gente, como educador, é muita oportunidade, né? Muito bom isso, né? Porque muita gente só aprender pelo TikTok ou Instagram ali, ele é muito raso, né? Então, eu pego uma dica aqui, uma dica lá, e às vezes dicas que não são boas, não é uma boa prática. É mais para viralizar o conteúdo, né? Exatamente, então é até meio perigoso às vezes. Mas essa parte educacional na empresa, eu tinha muito bloqueio criativo de gravar conteúdo. Isso aqui é muito básico, todo mundo sabe. Cara, muita gente não sabe. A maioria não sabe. Básico para quem, né? Então acaba que quanto mais você tem conhecimento, experiência, muda a tua visão do que é básico, né? Então às vezes você tem que ir lá, não, mas isso aqui tem muita gente que precisa aprender, que a gente acha que é o básico e não é. Então tem muita gente que, vou fazer uma aula sobre PROC-V. Não, mas todo mundo sabe. Não, muita gente não sabe, né? Então assim, falando em PROC-V também, não é? IA dentro do Excel tá absurdo. Hoje, e vai acontecer que eu não precisa nem formatar a tabela gráfica, IA vai fazer tudo. Exato. É absurdo. Não, e isso é até uma dica para você que está começando a pensar em produzir conteúdo, compartilhar conhecimento. Se você sempre pensar, cara, já tem um Gerson lá com 100 mil inscritos, vou falar sobre IA, já tem, ele falou, cara, sempre tem espaço para boas pessoas para compartilhar conhecimento, cara. Sempre tem. Sempre tem alguém ali. Às vezes o cara não gosta da didática do Gerson, não gosta da minha didática, ele quer com o outro e tá tudo certo. Tem muito espaço, né? Exatamente. E aí são formas diferentes de falar, de mostrar. E a didática é uma delas. Tem gente que não gosta de uma didática, gosta de outra e fim de papo. E eu, como especialista em tecnologia, falando de dados, inteligência artificial, quanto mais pessoas falando da maneira correta sobre boas práticas, melhor o mercado fica educado, melhor os pedidos vêm aqui para a empresa. Exatamente. Quanto mais o líder, tomador de decisão, sabe o que ele quer, cara, é melhor para o meu time, é melhor para eu fazer uma proposta. Porque muitas vezes chegam os pedidos, a gente estava falando isso no café, né? Quero IA para minha empresa. Mas IA para quê? Que momento você está? Qual nível de maturidade está no seu negócio? Aí quando você cai lá dentro do detalhe para fazer essa investigação, levantamento de requisitos, tem várias etapas anteriores que não foram feitas. É aquele meme, né? Alguém já viu da carreira ali da escada? Tem o nível 1 da escada, vou dar um exemplo, Excel. Aí o cara já quer pular o segundo pé lá no último degrau, né? E esse meio aqui, que é processos, estrutura de dados, clareza ali sobre regras de negócio, capacitação de pessoas, e já quer ir lá para o último, que hoje, falando de tecnologia, é inteligência artificial, né? Então, entrando nesse assunto, né, eu queria entender de você, se você pudesse elencar quais são os seus principais desafios agora com o negócio lá com a CIA, para implementar um agente, para implementar um projeto de IA, né? O que você tem mapeado ali que tem acontecido com recorrência de dificuldade, né? Uma delas eu quero IA que fale com o meu sistema. Se você analisar, chega lá, ele tem no sistema alguma coisa, em planilha em outra, então assim, eu quero que uma IA leia meu RP, e acho que é simples, eu quero falar no WhatsApp, eu quero fazer uma coisa, os caras têm várias fontes de dados, tudo espalhado, eles nem sabem onde está tudo ali, então não tem a cultura de dados ainda, né? A gente falou, a gente já está
cultura de IA, né, o letramento em IA, O mas AI não tem, first, né? o AI first, mas não tem cultura data-driven, né, o letramento em dados. Então, é complicado de chegar lá. A gente falou isso, né? Comentou antes de as pessoas querem IA, mas não tem o letramento em dados ainda. E tem que convencer eles que precisa ter esse letramento em dados para colocar IA. Porque a principal matéria-prima da IA são os dados. Sim. E falando desse. Hoje, né, o assunto, né, as empresas têm. Algumas já têm se posicionado dessa maneira, AI first. Muitas querem ser, mas a gente brinca. Pouquíssimas se tornaram data-driven, né, que foi o movimento anterior, né? Tava muito alta, minha empresa é data-driven. Se a gente for elencar de fato na ponta do lápis, olhar ali a teoria, o que que diz que é data-driven de fato, são pouquíssimas. Sim. Pouquíssimas vezes eu vi uma área data-driven, né? Quem dirá a empresa ponta a ponta, né? Porque o conceito de data-driven é que toda tomada de decisão do negócio ali, da entrada à saída, tem que ser baseada ali em dados, né? Em números e tudo mais. E como você trouxe, é o RP, é o CRM, é o dado numa plataforma web, é um Excelzinho do puxadinho, o puxadinho do puxadinho, e são os famosos silos de dados, né? Mas aí eu falo que é a nossa vantagem competitiva. Quando eu falo a nossa, porque eu sei do seu trabalho, eu sei da sua bagagem consultiva, o que a gente faz aqui na STEC também, que é estruturar essa camada anterior, né? Para depois a gente falar de IA. E o que é essa camada anterior? É esse trabalho de estruturação de dados. Vocês também fazem essa jornada ali com o cliente, se Sim, tem que precisar? fazer. Porque até tem clientes assim, pô, eu queria que ele falasse com o meu tempo. A pessoa até já tinha o Power BI na empresa. Eu quero que a IA converse com o Power BI, mas chega lá, a modelagem, Tudo. tudo não tinha Ou não documentado, foi bem não foi feito. feito o nome da coluna correta. Um exemplo, trouxe do Proteus lá, o A0, não sei o quê. Cara, não tem como, falei, não dá. E a gente está indo agora, falando em toda essa parte de fase, né? Então a gente veio da fase de conversacional, então a gente vem a fase agora de agentes de IA, e a próxima fase, onda agora, é a IA como uma infraestrutura, ou seja, ela tem que estar no DNA da empresa. O que é isso? O CRM vai ter os dados pronto para IA, o RP, processos, ideias, reuniões, dores, pesquisas, tudo dentro de um ambiente onde a IA consiga ler. Sim. Então, tudo que está dentro da empresa. E aí, em cima disso, você consegue criar soluções, ter ideias, mapear, e ela te oferecer soluções também, ideias. Então você está Tudo num ambiente só. me dizendo que nascer do dia 1, do dia 0, assim, já com esse olhar, pensando em IA, é muito mais fácil Com que eu certeza. pegar a casa ali já estruturada, aquele elefante branco, e ajustar, né? Sim, então hoje as empresas que estão surgindo, elas estão surgindo já com o DNA com a IA, né? Então já pensando nisso. Então a gente fala agora tem muito esse negócio de fazer um sistema operacional de IA da sua empresa, né? Sim. Basicamente onde tudo que tiver de informação da sua empresa vai num lugar só para a IA ela ter essa parte de conhecimento de tudo do processo de produtos, de vendas, clientes, de reuniões que eu falei tudo ali, para ele ter mais contexto, que é o Sim. principal A que a IA dor, precisa, sim, o e para insumo. ela conseguir ajudar você a fazer processos operacionais ou realmente dar insights e fazer automações para você. E esse recorte aqui, até para reforçar para você, gestor, você líder, você tomador de decisão. Agora é óbvio, né? Você precisa levar a inteligência artificial para o seu negócio, é um assunto que está em alta, mas aqui, ó, a gente está ouvindo de um especialista também que a parte, o core, né? O prior é a casa está arrumada em tecnologia, em dados. E o que, que é isso? São os dados. A gente tem que gastar tempo, gastar energia para ter essa higienização dos dados, essa estrutura, seja um data warehouse, um data lake ali, se o volume de dados for maior. Se você tiver feito essa sua lição de casa, essa sua camada ali de dados, tá bem feita, gastou muita energia, brincar aqui na ponta com inteligência artificial, criar seus agentes, ter, como você trouxe, né, esse lugar central, com todos os seus agentes, todo o seu conhecimento da sua empresa, não é que é simples, mas se torna muito mais viável e fácil, né, de implementar. Ah, com certeza. Então, é, é difícil convencer a empresa que tem que ter um trabalho Sim. de normalização de dados. Sim. Falei, tem coisa na planilha, tem coisa que está só na memória, na cabeça de alguém, Sim. então tem coisas que realmente você tem que documentar, tem que ter todo o processo ali dos É que dados. parece, soa chato do nosso lado, mas a gente que tem uma empresa séria e sabe como que funciona os bastidores ali, o famoso back-end, cara, a gente não vai vender por vender, né? Porque eu sei que eu não vou entregar, vou frustrar o cliente, vou frustrar minha equipe, porque a gente vai trabalhar, é o famoso enxugar gelo, e não vai entregar o resultado que o cliente espera, e gera todo um ruído. É um cliente que não vai me indicar, eu vou ter um NPS ruim, talvez vai falar que a minha empresa não sabe fazer aquilo,
por isso que eu falo, a gente como especialista tem que levantar a mão e até também educar o mercado, né, de você não vender por vender, né? Falar, dá para fazer e tudo mais, porque senão, cara, você acaba prejudicando todo o ecossistema, né? Que quer fazer um trabalho sério. Com certeza. Mas a IA, a gente está indo agora, eu sempre falava nas palestras, né? A gente via ano passado, era meio clichê. 2025 é o ano dos agentes de IA, né? Mas na verdade é o início de uma era de agentes de IA, né? Sim. Então tem multi-agentes, tem agentes e agora agentes autônomos. Então essa é a tendência agora também. O que é o agentes autônomos? É você realmente a IA tomar ações sem você ficar pedindo para ela. Então ela ter uma IA proativa Sim, e não reativa. exato. Então cada mais é uma tendência dessa e novamente, cara, para fazer isso Tem que ter dado. tem que ter E dado e estruturado. os processos muito bem definidos. É que o ter dado acaba sendo raso, né? Porque as empresas, dado é o que não falta nas empresas, né? É. Dados estruturados, né? Que estejam com padrão, normalização e tudo mais. Gerson, eu perguntei para você do desafio, né? Que você trouxe essa questão do conhecimento, da liderança, de não ter os dados estruturados, ter os famosos silos de dados da empresa. Mas eu queria que você contasse para a gente também um case de sucesso, né? Algum projeto que você queira citar com relação de implementação de inteligência artificial. Você falou, cara, o desafio era esse, não precisa citar o cliente, né? Deve ter alguma coisa de compliance e tudo mais. Mas, cara, o desafio era esse, a gente fez essas ações, o produto final foi isso aqui, foi muito legal esse case, né? Você tem algum para Tem um contar case pra bem gente? legal de uma empresa de produtos saudáveis, onde a gente fez um projeto onde o promotor, assim, mais de 200 promotores, onde eles vão no mercado, né, fazer lá parte dos produtos nas gôndolas e para chegar lá, então é difícil controlar a visita, o que ele fez, o que não Sim, fez. Então o que acontece? O promotor ele tem que ir no mercado, ele tira a foto quando ele chega e a IA ela dá uma nota de 0 a 10 e de acordo com ele lê o preço das etiquetas, ele para ver se a concorrente está próximo, se está tampando alguma coisa, se está bem organizado, e na hora de ir embora tem que tirar outra foto, que tem que estar acima de 8. Se não tiver acima de 8, tem que ter aprovação do gerente. Isso é uma coisa que não tem no mercado, não tinha, legal. pelo menos, e a gente ganhou uma concorrência de uma outra empresa que faz trade marketing, que a gente chama, e acabou. E essa empresa gostou muito do nosso produto, que eles queriam fazer parceria com a gente. A gente acabou comprando essa empresa agora, que está dentro do nosso ecossistema, Legal. por causa de um case assim muito bom, onde o gestor lá da empresa consegue saber todas as visitas dos gestores, dos promotores, como é que foi, como é que está o preço da etiqueta, a organização, como é que está a nota média, qual o mercado que está mais que está melhor ou não. Legal. Então, cara, é muito legal, ficou muito bom. E isso é um casezinho, assim, dentro de um universo de possibilidades que a gente tem, né? Sim. Por isso que eu falo, né? O atributo da inteligência artificial é muito também da criatividade. É o lado humano. Se não tivesse que da regra de negócio, do conhecimento do humano mesmo, cara, a ferramenta é só ferramenta, a tecnologia é só tecnologia, né? Sim. É mais baita case aí, né? É legal, porque isso é um pouquinho diferente do que, Sim. eu tenho uma IA que pergunta sobre os Conversa. dados, que Exato. conversa, que atende, que qualifica lead. É Uhum. meio que hoje em dia mais normal. Mas esse aí foi um case assim, bem diferenciado ali, que a gente gostou muito e foi um projeto desafiador, mas tá entregue, o pessoal tá usando bastante e foi bem legal, bem legal mesmo. Legal. Eu queria agora. Você falou agora de um case de sucesso, né? A gente. Cara, se puder, a gente vai ficar aqui horas falando, tem assunto, né? Tem conversa, tem história. Mas eu queria entender sua visão de futuro, né? Uhum. No que diz respeito ao seu posicionamento como especialista em IA, mas o que você vê também de mercado brasileiro, mercado internacional, porque você é um cara formador de opinião dentro de tecnologia, dentro de. Você é uma referência aí pra gente, como profissional de tecnologia também. Queria entender seu ponto de vista falando de futuro, né? Os desafios, pontos positivos, qual que é a sua percepção, né? Uma das coisas é que a gente sempre fala, né? Ou você aprende IA ou você vai ficar fora. Isso é clichê, mas ou você aprende ou vai ser substituído por alguém que vai saber IA. Então, pelo menos, ou vai ser pela IA ou por alguém que sabe IA, né? Aí tem muita gente que fala, não, você não vai substituir, IA não vai substituir pessoas, vai só... Não, ele vai também, né? Então, onde vai fazer processo operacional, ele vai automatizar. Então, precisa de mais pessoas capacitadas, né, que usam IA com inteligência que aumenta a produtividade. Exemplo, tem, né, até alunos ali que fazia freelancer de BI, que fazia 2 projetos no mês, aqueles menorzinhos, ele está fazendo 5 e 6 projetos agora. Então a IA possibilita isso. Mas o futuro, pensando na infraestrutura de IA e como é que funciona, e a questão no Brasil, eu acho que o Brasil está fazendo um trabalho bom. A questão a gente vai ver agora com a aprovação das leis, da PL que estão surgindo, acho que o Brasil começa a implicar nas leis ali que não fortalece o crescimento, mas tudo bem.
Mas, assim, eu acho que o Brasil está com uns projetos muito bons, tem pessoas muito boas no Brasil, tem a CEIA lá de Goiânia, que é pioneira no Brasil, assim, que tem pessoas fantásticas lá, o Anderson da CEIA, fantástico em IA, estão fazendo projetos bons. Nós temos modelos como o Sabiá, tem o Maritaca, brasileiros que estão treinando com dados brasileiros também. Então está fazendo um trabalho bem legal. Logicamente que não dá para comparar com o grande mercado, mas o recado é que você tem que se preparar, não espere para depois. Se você, né, como eu falo, toda empresa tem acesso a IA e a mesma IA, o que vai diferenciar como usar ela de forma estratégica. E aí imagina que eu estou usando já muito bem a IA na minha empresa, onde eu consigo reduzir pessoas, ou melhorar processos, né, ou escalar sem precisar aumentar meu custo. Como é que tu vai concorrer com uma empresa, um concorrente dessa forma? Sim. Então, tem que ter essa visão de futuro que você precisa ter IA, não tem como fugir. Né? Então, e a IA é absurda, chega a ser assustador em algumas coisas. Então, por exemplo, o Claude soltou mitos, não soltou, né, mas tem um mitos lá que descobriu mais de 10 mil vulnerabilidades de várias empresas como Microsoft, Apple, Google. Então, assim, ele disponibilizou gratuitamente para essas grandes empresas para corrigirem esses bugs antes de soltar. Então, assim, a IA está de forma absurda evoluindo muito e com certeza essas grandes empresas estão segurando um pouquinho ali, né, e do potencial que ela tem. Mas, assim, é loucura e eu gosto bastante, assim, eu gosto bastante do potencial que ela tem de fazer essas coisas operacionais para a gente, que a gente fazia Sim. operacional e ela automatizar para você. Né? O que a gente tem que ter na cabeça só o que a gente tem que delegar e o que nós temos que fazer. Então não dá para delegar tudo. Então o problema é que pô, você não quer fazer nada, está preguiçoso e só quer delegar. Sim. Mas tem coisas que você realmente tem que fazer ainda, até por experiência, por conhecimento, e delegar realmente o que é operacional. Sim. Né? Então, De novo, reforçando, eu falo que é um caminho sem volta. É uma batalha que a gente já perdeu. Não tem para onde correr. Se você quiser ir contra isso, sinto muito, você vai ficar parado, você vai perder oportunidades, você não vai conseguir se recolocar no mercado de trabalho. Não é um lado pessimista, não, isso é fato, está acontecendo. Eu voltei recentemente lá do Vale do Silício, fiz uma imersão lá. Eu pude falar com grandes players de grandes negócios ali, de big techs, e assim, o que eu tenho visto é cada vez mais times enxutos, com especialistas, e 100% ali essa parte, essa camada ali operacional que você trouxe ali, e agentes ali trabalhando nessa parte pesada, manual, que antigamente o que a gente fazia? Antigamente não, ainda a gente faz muito no Brasil, né? É o jovem aprendiz, é o júnior, é o estagiário, né? A gente tem que até repensar onde a gente vai colocar essas pessoas, né? A gente falou isso no nosso bate-papo, mas os grandes players estão fazendo dessa forma, os especialistas escalando muito com tecnologia, né? Então, eu vejo que, cara, as grandes companhias com valuation trilionário lá em dólar tá fazendo dessa forma, quem é a S-Tech e quem é o pequeno negócio para ir contra isso, né? Já que o recurso está disponível, como você mesmo trouxe ao longo do nosso bate-papo, o pequeno ao grande pode usar a mesma ferramenta, a tecnologia. Então, por que eu não competir? Já que eu posso, né? O recurso é o mesmo, né? Então, uma baita é reflexão. como usar com estratégia. E a Exato. tendência cada vez... Vai ter logo, né? Uma coisa que é um desafio um unicórnio de uma pessoa só. Você já Exato. ouviu falar, né? Uhum. De uma pessoa só conseguir faturar... Né, The na verdade, o valuation. valuation dela de 1 bilhão. E aconteceu, quase que aconteceu ali com uma pessoa que estava vendendo remédios lá nos Estados Unidos, onde não deu muito certo depois, outros casos, Sim, mas ele faturava mais de 100 milhões por mês em 2 pessoas. é isso. Onde o atendimento era com IA, o processo todo, a loja virtual foi feita com IA, a entrega ali, os processos, tudo feito com IA, e aí tem só para separar o pacote. Nem separava, na verdade, ele comprava de um lugar e mandava entregar em outro. Então, assim, a IA pode fazer quase que de ponta a ponta um processo dentro da empresa, e aí só o que realmente é manual. E outro movimento que eu tenho visto, né, além do cara ter essa empresa com valuation de um unicórnio ali, uma pessoa só, é as empresas comprando o cara que sabe usar. Ele compra o talento. E não Sim. é uma compra, um salário alto, não. É como se fosse uma compra de uma empresa, mas para adquirir todo tudo, o trabalho, o conhecimento daquela pessoa para levar lá dentro, né? Lá fora, nos Estados Unidos, principalmente, tá em alta esse tipo de movimento, né? E aí vejo eu que daqui para frente cada vez mais, porque são poucas pessoas que estão de fato se especializando, conseguindo usar com profundidade esse nível de negócio, né? E
daqui a pouco esse movimento chega aqui no Brasil, né? É isso que eu vejo. Por exemplo, a OpenAI comprou lá o Peter, que é da OpenCloud. Então ele Sim. contratou a pessoa. Comprou a pessoa. Não, é literalmente isso. Né? Ele contratou, né? Comprou anos de pesquisa. pela pessoa. Sim. A Anthropic fez um movimento agora com o Karpathy, que é um ex-fundador do OpenAI, que fundou a OpenAI junto, né? Co-fundador. E a Anthropic agora contratou também, por causa do conhecimento dele. Ele tem um conhecimento muito bom de agentes, de memória, de persistência de memória e tudo mais. Eles contrataram esse cara que ele é muito bom. Então, e o pessoal fala, mas esse trabalho manual vai acabar? Não, porque... quer dizer, depende. Não sei se tu viu esses dias uma live da Figure, do robô separando pacotes. Não vi. Então eles ficaram lá, não sei quanto, 2 dias inteiros, aí comparando, primeiro só um robô, separando os pacotes, um humanoide, e depois fizeram uma live com uma pessoa e um robô, os dois, né? Sim. E chegou um momento que a pessoa estava fazendo mais rápido que o robô. Sim. Só que ele teve que parar para ir no banheiro, Sim. Ele teve que trocar de turno, então demorou. E chegou um momento que o robô passou ele. Então, a constância, né, do robô. E aí o robô, o que acontece? Ele vai lá, ele troca a bateria sozinho. E vai lá, ou troca o turno enquanto um carrega, o outro já está ali. Então, até essa parte de operacional, de pegar objetos e tudo mais, tá sendo automatizado. E nessa linha do robô, que foi até um assunto que a gente não falou, nessa minha visita, né, qual que é o movimento lá nos Estados Unidos? Cara, o Elon tá parando de investir nas fábricas dele de Tesla, e Tesla vende a rodo nos Estados Unidos. Você anda lá, um atrás do outro, produz e vende, né? E tá investindo em fábricas de humanoide. Por quê? Esse já é uma grande tendência. É a grande tendência, e assim, é um cara que geralmente não erra, assim, entre aspas, né? O cara ele vai pôr dinheiro onde ele vê que é a tendência do mercado, né? E o humanoide está em alta, né? Talvez aqui no Brasil a gente está um pouco atrasado, faz parte da cultura, enfim, dos desafios do país, mas nos Estados Unidos, China, né, que está uma competição muito grande, essa questão do humanoide, né, essa questão operacional vai vir não daqui a muitos anos, já está acontecendo, porque tem coisa boa já, útil para a produção, né? Então é um próximo assunto também, além da inteligência artificial. Ô Gerson, nem sempre a gente recebe um MVP Microsoft aqui no escritório, né, no nosso bate-papo, né? É uma honra ter você aqui. E hoje a gente quer fazer um formato um pouco diferente. A gente está aqui no escritório da STEC Podcast, que é o nosso escritório aqui da STEC. Tem uma galera aí. Tem uma galera ali assistindo, né? O time está aqui. Eu queria aproveitar para a gente abrir para algumas perguntas aqui do time sobre inteligência artificial, dados, né? Eu queria ver se alguém do time aí que quer perguntar alguma coisa. Aproveitem aí que o homem está na casa, nem sempre a gente tem oportunidade. O microfone ali, ó. Para você, como que você enxerga a inteligência... Se apresenta aí. Eu sou o Rafael Duarte, sou Tech Lead aqui na STEC. Trabalho na área de desenvolvimento de software, também trabalho muito com IA, principalmente cloud, que a gente usa bastante aqui na STEC, a gente homologou aqui oficialmente, né? Legal. E eu queria saber como que você enxerga o futuro da IA, tanto para o desenvolvimento de software, mas quanto para a sua área de domínio, que seria a área de dados, Power BI também. Como é que você enxerga esse futuro? Porque a gente vê as coisas avançando, cada dia uma IA nova, antes era o OpenAI, aí depois chega o Cloud, com a Anthropic, com todos os recursos que eles trazem. O Copilot também veio muito forte ali, porque o Microsoft é Power BI, enfim. Como é que você enxerga o futuro? Você acha que ainda vai ter desenvolvimento? Eu estou falando que o desenvolvedor ele vai ser promovido. Ele vai ser promovido a orquestrador de agentes. Então, porque não faz nem sentido mais ele ficar desenvolvendo hoje, quando um agente ele vai lá e cospe linha de códigos, né? A skill que o desenvolvedor vai ter que ter é saber criar esse agente, passar o contexto para ele. Por exemplo, a nossa stack tecnológica é essa, o nosso framework é esse, a versão que a gente usa tem que ser essa. Então, você passar todos os requisitos que ela precisa ter para criar algo. Vamos pensar, hoje a gente fala do design.md, se for falar do Cloud lá, né? É você botar tudo lá dentro, o que você realmente vai trabalhar, ou o que a gente está fazendo, tá? Então, a gente cria um arquivo muito bem estruturado. Um exemplo, eu uso uma versão do Node 20, porque se eu usar 22, ela não vai ser compatível com outro componente que a gente vai fazer. Então, quando a gente pedir para ela fazer, sempre usar os mesmos componentes para ter compatibilidade entre as ferramentas, se tiver integração e tudo mais. Então, acho que a tendência, e é bem clara, é orquestrador de agentes. É você saber criar seus agentes, o fundamental, passar todo o contexto melhor possível para ela, e aí outra questão é você saber revisar os códigos. Por isso que a gente tem que ter pessoas experientes trabalhando com os agentes técnicos
para saber o que ela fez está realmente correto. E isso é muito real, porque a gente tem um desenvolvedor sênior lá que revisa. Por que ele fez isso? Ele vai lá e começa a pesquisar. Tem coisas que surpreende de forma positiva. Caramba, não conhecia esse componente aqui, ele fez, vou pesquisar, pô, e ficou melhor. E tem coisas que ele vai lá, por que ele colocou isso? Não, já tem uma outra coisa melhor que a gente está usando que funciona bem melhor no nosso caso. Então, ter essa pessoa com análise crítica para saber o que ela fez é fundamental. Então, a tendência é isso, é você saber criar esses agentes para ele desenvolver para você, e o resultado tipo assim, imagina ficar uma semana, você faz em meio dia, às vezes, né? De pensar se fosse para fazer só manualmente os códigos, né? Então, ele faz de forma absurda e a skill que você tem que ter é técnico de saber o que ela fez é correto e tá de acordo com os princípios, requisitos da empresa, do contexto da empresa. Legal. Muito bom. Beleza. Mais alguma aí? Mais uma perguntinha. Sou o Alisson, né? Tech Lead de dados aqui na STEC. Agora, minha pergunta seria mais para o lado de curso, treinamento, né? A minha base lá atrás foi treinamento do Gerson, do Iago, teve outras pessoas aí também que contribuíram nesse início. E hoje, justamente nesse ponto aí da IA, a gente vê muito questão de conteúdos sendo gerados, questão de treinamentos mesmo, até a própria IA ajuda a gente a aprender mais. E no nosso andamento ali, treinamento que a gente também, né, vai capacitando alunos, né, pessoal que está entrando no mercado, a gente vê muito essa questão, assim, que o júnior hoje em dia já está ficando para trás, o júnior, né? Então, tipo assim, a IA já meio que substitui ali parte, né? Então, acaba que essa parte de treinamentos e curso, assim, na sua visão, como é que fica para você capacitar uma pessoa que está entrando no mercado, mas você já vê que ela tem que ir além do júnior, tá ligado? Como que você enxerga, principalmente usando a IA, né? É um desafio, né? Porque a gente está comentando, a gente que sabe o Power BI, por exemplo, aprender IA para usar o Power BI é muito mais fácil, porque você conhece a ferramenta. Quem está entrando no mercado, ele tem que aprender IA, que é uma coisa mais fácil para ela, mas tem que aprender Power BI também para saber que se a IA faz alguma coisa, está fazendo correto no Power BI. Então, os treinamentos, eles têm que ter os fundamentos. Então, vai ser um analista de dados que vai trabalhar com o Power BI. Não tem como ele não aprender o Power BI primeiro, os fundamentos, para depois aplicar a IA no Power BI. Então, ele vai ter que saber criar medidas manual, porque ele vai ter que conseguir validar depois. Então, esse treinamento, os fundamentos é principal em qualquer um. Então, parte de desenvolvimento, de dados. E a IA, sim, ela vai deixar você mais produtivo, né? Então, ele vai te ajudar a desenvolver e até gerar coisas que você não sabia que fazia, mas você sabe pesquisar para saber se está certo ou não, pelo menos, entendeu? Entender os conceitos e fundamentos. Então, acho que eu quero aprender Power BI na área de dados. Você tem que saber o que é os formas de relacionamento, sobre modelagem. Isso não dá para deixar de aprender, esses conceitos. Tá? Então, assim, vou contratar alguém, vai ter que fazer um curso Power BI. Não é com IA, vai ter que ir lá, entender, criar um relatório do zero, pelo menos para ele saber como é que é, e depois a IA, ele vai ver como a IA vai potencializar bastante. Mas ele vai ter que aprender, não tem jeito. Só para a gente finalizar esse formato aqui, eu queria abrir para mais alguma pergunta. Quem mais quer perguntar? Bom dia, eu sou o Matheus, desenvolvedor aqui da STEC. Eu vi que você falou bastante sobre como a IA é uma das evoluções mais democráticas que existem, porque tanto empresa grande quanto empresa pequena tem acesso à mesma tecnologia. Atualmente concordo bastante com isso, eu acho que de fato é a mais democrática das evoluções que tem. Só que a gente tem visto um movimento que as empresas de IA como um todo estão fechando no vermelho. E a tendência é que os custos fiquem cada vez mais altos e acabe que talvez a IA vire algo meio que exclusivo para a Big Techs. Você acredita que empresas pequenas que estão começando agora, vale a pena investir totalmente em 100% IA First, levando em consideração a longo prazo, correndo o risco de que talvez os custos fiquem muito altos? E isso já está acontecendo, tá? Então, por exemplo, de empresas que só colocando tudo em IA, um exemplo bem claro agora que vai acontecer com o GitHub Copilot, né? Então, você adquiria lá um valor de mensalidade e você tinha tantos créditos e você podia usar muito. Agora ele vai mudar para consumo. Então, e já aconteceu de pessoas simularem o preço, ele vai passar de 20 vezes o custo, né, de tokens, por exemplo, né? Então, isso é muito real que está acontecendo, estão fechando no vermelho,
Então, tem algumas empresas que estão mudando do cenário de você pagar mensalidade, tem tantos créditos, mas por consumo, né? É o que acontece mais ou menos dentro do Copilot, tem a parte de agentes do Copilot lá por consumo também. E aí cabe à empresa, né? A gente sempre fala, tudo é ROI, né? Então, botar na empresa se vale a pena ou não, né? Então, pô, aumentou minha produtividade em 80%, eu gastei tanto. Se colocasse 2 pessoas ali, né? Ia ser mais rápido. Aí eu acho que depende de cada área, cada setor, cada negócio avaliar. Mas está corretíssimo, tá? Tem lugares que não é viável. Tem lugares que porque muita gente usa IA, pô, que legal, né? Pô, tem o IA aqui, mas não dá ROI, porque é legal. Então, para a empresa tem que ter ROI. Então, ela tem que ter esse discernimento de saber se eu contratar essa IA, se vai trazer benefício ou não. Eu acho que na área de desenvolvimento, acho que não tem como não usar e não ter benefício, porque pensa que ele vai lá cuspir 50 mil de códigos, quanto que você tem que fazer manualmente isso, né? E fazer. Então, acho assim, acho que vai se pagar, mas talvez tem coisas que tem que botar na balança mesmo. E só um complemento ainda nesse ponto do Matheus, meu ponto de vista agora como empresário, né? Porque ele está defendendo o lado técnico, talvez, do time, né? Mas eu como empresário, tem que sim o pequeno começar AI first, porque ele vai potencializar, fazer mais rápido, porém não ser 100%. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Se mudar uma política, uma regra, se ele crescer todo o alicerce do negócio dele, o core business, o produto, um SaaS, dependendo de uma ferramenta ou uma empresa, ele está morto. Se mudar a chave, não é mais assim a forma de consumo, é assado, cara, todo aquele castelo dele foi criado ali numa base de areia, né? Então, eu teria um olhar de que tenho que usar escalar, porém eu também teria aqui em paralelo rodando uma operação da forma convencional, né? Não ficar 100% só refém das tecnologias. Porque com o boom do ChatGPT, a gente acompanhou esse movimento. Criou-se muito SaaS, muitos aplicativos, e na semana seguinte também morreu muito Sim. rápido, né? Porque mudou uma feature, ou a própria ferramenta criou a feature daquele SaaS. Opa, isso aí é legal, eu posso ter dentro do meu produto aqui também. Né? Então muita empresa nasceu e morreu também nesse curto espaço de tempo, né? Nossa, que incrível, tive uma ideia. Ele vai lá, o OpenAI tá lá dentro. Uhum. Eu falei com uma pessoa agora, e aconteceu bem real isso. Ele tem uma ferramenta de marketing muito legal, de criação de conteúdo para redes sociais. E ela ficou agora 3 meses criando um recurso que é você gera uma imagem com IA, e aí essa inteligência artificial vai reconhecer e criar objetos onde ele pode editar essa imagem. Sim. E ele falou que, cara, 1 mês antes de eu lançar a minha, agora o Canva foi lá e colocou lá dentro do Canva esse recurso. Cara, eu gastei investimento de pesquisa e tudo mais para botar na minha ferramenta, e o Canva vai lá, que muitas empresas vão lá, agora o Canva tem. Então, assim, morreu o produto. Pô, tem uma ideia sensacional, mas vem uma Big Tech lá e coloca um negócio. E esse é um ponto até que é uma discussão nossa interna. Toda hora, vamos criar um produto, criar um SaaS. Eu falo, cara, vamos pensar, vale de fato essa energia? É disruptivo? A própria OpenAI, a Anthropic não consegue. Então a gente tem que começar a ponderar também as guerras que a gente quer, porque ao mesmo tempo que tá muito fácil, talvez às vezes não vale a pena gastar energia naquilo, né? Então a gente também focar ali onde a gente quer, porque senão fica doido também. Eu acho que é legal que empresas que nem de vocês, as nossas, para desenvolver novas ferramentas, é legal você entender a dor dos seus clientes e vender para quem já é teu cliente. Sim. Porque às vezes ele não vai contratar a empresa, Sim. ele já tem sua ferramenta e você bota features lá, Exato. que ele não precisa contratar outra. Exato. Então, acho que tem que ir nessa ideia ali, porque fazer um SaaS hoje realmente é difícil, porque vem uma Big Tech, vai lá e cria algo parecido e come tudo no mercado. Exato. Obrigado, meninos, pela colaboração. Excelentes perguntas aí, contribuíram bastante aqui. E a gente chegando no nosso finalmente aqui do nosso bate-papo, eu queria que você deixasse seu último recado aqui para a audiência da Stack Podcast. Pode ser como especialista em A, ou você, Gerson. Porque assim, a gente fala, né? Quando a gente grava um vídeo e lança no YouTube, isso aqui fica para a eternidade, né? Sim. Então, a contribuição que você quiser fazer aqui, deixar seu último recado final aqui no nosso bate-papo. Legal. Então, para finalizar aqui, falar para vocês, Iago, primeiro agradecer, tá? Por dar esse espaço aqui também. Eu gosto desse bate-papo de conversar, assim, falar sobre essa tecnologia de IA, principalmente, que hoje que está disruptivo. E o que eu falo para vocês é aprendam IA, mesmo que se você não gosta, você tem que aprender, pelo menos para saber o que faz, o que não faz. E, cara, se quiser, me sigam nas redes sociais aí, que eu crio bastante conteúdo também. Basicamente, é isso aí. Uma coisa que eu gosto de fazer é compartilhar conhecimento com o pessoal. Boa.
Obrigado de novo pela disponibilidade, pela agenda, pela troca, é sempre um grande aprendizado te ouvir, né, a gente poder bater papo. É óbvio, depois que desligar as câmeras, vamos passar o dia aqui, ter muita troca, entender o que está fazendo, o que não está. Sou eternamente grato aí pelas parcerias, oportunidades, conta com a gente, conta aqui com a Stack. Os meninos aqui também, tudo gente boa, pessoa que quer criar, fazer diferença, impactar a vida de pessoas, impactar a vida dos clientes. Foi uma honra esse bate-papo, excelente conversa. E assim, pessoal, a gente encerra mais um episódio aqui do STEC Podcast, sempre falando de tecnologia, negócios, trazendo profissionais que estão guiando o mercado nacional e internacional aqui no STEC Podcast.